Hoje nós iniciamos uma série de estudos e essa série de estudos tem uma duração de 1 ano. Essa série de estudos nós vamos ver o catecismo, que nós aqui em Portugal, nós temos como orientação esse livro. E lembrando então que catecismo é ensino. Nestas 3 semanas nós vamos ver o que é um cristão, o que é a chamada do cristão e, por fim, então, qual é a missão de Jesus Cristo. Convido-vos a todos a iniciarmos, então, o ensino que vem para nos orientar nessa caminhada. Que Deus assim nos abençoe. Essa pergunta, o que é ser cristão, alguém pode fazer para nós ou nós mesmos fazermos várias vezes a nós mesmos. O que nós estamos a fazer nesse caminho? O que é ser cristão? Então, um cristão é aquele que acredita que Deus se revelou em si próprio em Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é o Deus encarnado. Cristão é aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Um cristão e uma cristã vive em comunhão com Deus e com o poder do Espírito Santo. O cristão toma o seu lugar na comunidade da Igreja de Jesus Cristo. Vamos lembrar inicialmente que a palavra Cristo quer dizer ungido, o Messias. Deus escolheu Jesus para ser o Messias, aquele que veio para salvar, aquele que é o nosso Redentor. Todo o plano de Deus, ele se concretiza em Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Como nós encontramos lá em Isaías 9:6, e por esse tempo que nós passamos agora, desse tempo que celebramos o nascimento de Jesus, nós sempre lembramos, há muitos anos atrás, o profeta Isaías anunciava que o Messias chegou, que o Messias ia chegar. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é Jesus, o menino encarnado, o Deus encarnado, aquele que veio para servir o povo e aquele que veio para estabelecer a paz para toda a humanidade. Vamos ver agora alguns textos que provavelmente nós já conhecemos e já lemos várias vezes, mas que nesse caminhar para respondermos e continuarmos a responder essa pergunta, temos que lembrar que a Sagrada Escritura nos lembra quem é Cristo, quem é o Messias, quem é Jesus. Ouçamos o que diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. A palavra verbo que nós ouvimos nessa perícope é a palavra logos. Essa palavra, então, quer dizer palavra mesmo, é a razão divina. João registra que a palavra, a razão, se tornou carne e tomou assim uma forma humana. Jesus, então, o Filho de Deus, se torna a razão humana. E o Verbo, que nós ouvimos, habitou entre nós. E o Verbo habitou entre toda a humanidade. É uma forma, então, de entendermos esse Jesus que esteve e que está entre nós. Se nós formos lá para João 14, de 8 a 11, nós vamos ver, Jesus apresenta esse relato, eu e o Pai
somos um. Aquele que está em mim está no Pai. Aquele que está no Pai está em mim. Isso quer dizer, aquele que está em Deus, que está em Jesus, encontra uma paragem, encontra um lugar para estar. Encontra um lugar, e aí nós podemos entender que nós encontramos um lugar para nós descansarmos. Aquele que permanece em mim, permanece no Pai. Trata-se da razão divina, encarnada em forma de homem, Jesus, e da sua passagem pelo mundo dos homens, que trata, pois, o Evangelho de João. No capítulo de João 14, de 8 a 11, esse capítulo apresenta então Jesus como o próprio Cristo, relatando um sentido de que a casa do Pai é um lugar de paragem, ou também seja um lugar de permanecer nele. Jesus mostra que Ele e o Pai são um. Ele é o caminho, então Ele nos lembra essa questão que podemos permanecer. Por que nós estamos a lembrar isso? Porque nossa pergunta é: o que é um cristão? Então, o que é um cristão, uma cristã? Aquele que encontra em Deus, que encontra em Jesus Cristo, aquele que encontra o conforto e encontra um lugar. Aquele em que nós temos essa certeza que está conosco, aquele que está a nos ajudar. Este é o Jesus. Este é o Jesus que Ele fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cristão, então, portanto, nós somos conhecidos como os do caminho, porque nós seguimos a Jesus. Falando do caminho, nós lembramos então quantas vezes Jesus estava a chamar os discípulos, a fazer discípulos, a tirar os discípulos de seus afazeres, para então prepará-los para o caminho, prepará-los para, com o poder que vem do Pai, fazer tudo o que Jesus fazia, e a palavra nos fala que iriam fazer muito mais. Ser cristão e cristã é ser discípulos de Jesus. E nós lembramos, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi em Antioquia, quando Barnabé estava lá e as pessoas viam sinais e maravilhas, e haviam outros discípulos, e depois o texto vai nos falar que Barnabé pega Saulo para então ir, não era Paulo ainda, era Saulo, e aí vai então para continuar a fazer maravilhas, e sinalizações do poder de Deus. Discípulo, então, é também aquele e aquela, o cristão e a cristã, que entende que nesse caminhar que somos, nós estamos a aprender, nós estamos a ser discipulados e nós estamos a discipular. Jesus, em vários momentos do Evangelho, Jesus é chamado de Raboni, Jesus é chamado de Rabi. Jesus era aquele, então, reconhecido, que era e para nós, então, traduzido Rabi como mestre. Jesus é aquele que ensina. Então, nós, cristãos e cristãs, estamos nesse caminho, e é nesse caminho de sermos discipulados, de sermos discipuladores. Ser cristão é ser também discípulo de Jesus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O autor nos apresenta Jesus, o herdeiro de Deus. Jesus, que foi anunciado
em todo quase o Antigo Testamento pelos profetas, agora Jesus é revelado e se revela no Novo Testamento, se revela aqui na Epístola de Hebreus, aquele que é anunciado. Jesus é a expressão de todas as coisas. Jesus é a expressão do grande amor de Deus para conosco. Lembra-se da pergunta inicial? O que é um cristão, o que é uma cristã? Um cristão e uma cristã também é aquele que segue a Jesus no amor, no perdão, na vocação, para que assim nós possamos ser testemunhas de Jesus Cristo. No próximo encontro, então, nós vamos ver o que é a chamada do cristão. Nos encontramos lá.